Olá, bem-vindo a mais um episódio de Tudo Bons Pastores. Como sempre, estou aqui eu, Ruben Barradas, e os meus caros amigos e colegas, o pastor Carlos Cardoso e também o pastor Tiago Cavaco. Aqui discutimos a vida, o ministério, a família, a cabeça e falamos sobre assuntos que têm diretamente a ver com o pastorado, mas também com liderança e também com a nossa vida e a forma como podemos viver a nossa vida de uma forma se calhar mais capaz, com um propósito. Por aí fora, é um podcast, se já ouviste, sabes perfeitamente que aqui falamos de tudo, sem truques, sem tabus, sem nada na manga. Eu hoje nem sequer trouxe mangas. Bem-vindo verão, graças a Deus pelo tempo quente. Não sei se algum dos meus amigos diz o mesmo, mas eu digo. E lembrar-te que aí que estás desse lado, que nós temos este conteúdo em videocast e podcast. Se nos estás a ouvir e nos preferes ver, é fácil, basta ires ao YouTube e pesquisares por Tudo Bons Pastores. Nós estamos no canal Perspectivar, é fácil de nos encontrar. Se nos estás a ver e te dá mais jeito a ouvir, muito simples, qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, pesquisa por Tudo Bons Pastores e podes sempre subscrever, assim saberás também sempre quando temos um novo episódio. No YouTube também vou-te convidar a colocares o teu like aí no vídeo, subscreveres o canal, ativar as notificações para saberes sempre que lançamos um episódio novo. Meus queridos, como é que vocês estão? Pá, toda a gente direita. Direitinho aqui, pá. Firme e irto como uma barra de ferro. Essa é uma referência da cultura pop portuguesa que eu não sei se toda a gente vai entender, porque isso já é dos idos dos anos 2000. O Tiago lembra-se dessa. Lembro. Eu não consigo, como vocês calculam, eu não consigo estar tão bem como o Carlito está, mas não estou mal, graças a Deus. Meus queridos, hoje vamos trazer um elefante novo para a nossa discussão. Nós trazemos sempre o elefante para o cortar às postas e o decompormos. E hoje eu acho que vamos trazer um assunto que talvez não seja nem pouco nem nada debatido no conceito do pastorado e que por isso achamos importante trazer. E tem a ver com ligações. A quem é que nos ligamos, como é que nos ligamos, mas eu gostava que falássemos não só das nossas ligações do pastorado e da área da liderança e por aí fora, mas também das nossas ligações pessoais, porque há quem diga, há várias teorias sobre o facto de nós sermos, acho que é a média das 7 ou 10 ligações que nós temos e disso nos influenciar em grande medida. E eu hoje gostava de começar exatamente por discutir o quão importantes são as ligações que nós temos e se há algum fundo de verdade, na vossa opinião, no facto de nós sermos em grande medida influenciados por estas ligações. Carlitos, tu começas sempre, hoje vou-te dar a primazia outra vez, acho que o Tiago não se chateia de maneira nenhuma. Ao longo destes anos todos, de que forma é que as tuas ligações te moldaram em todos os aspectos? Ministerial, pessoal, clubístico, sei lá, o que tu quiseres abordar. Olha, antes de pensar nas ligações ministeriais, eu tenho ligações que não têm necessariamente a ver com o ministério. Eu tenho ligações com amigos de infância. Tenho ligações com amigos de infância ainda hoje. De vez em quando telefonamos para uns e para outros, para saber como é que eles estão, marcamos um jantarito, um almoço, e aí damos vazão às nossas memórias, não é? A gente mata quem está vivo e ressuscita quem está morto. Certo? Descobrimos que aqueles que pensávamos que estavam mortos estão vivos e depois, afinal de contas, os que estão vivos estão mortos. E é assim uma cena muito hilariante, não é? Mas independentemente desses aspectos que são importantes e que, para mim, pessoalmente, são muito bons, é o facto de eu perceber que continuo, apesar de ser um pastor, continuo a ter relações
saudáveis fora do Ministério. Não é? Tenho dentro do Ministério, falaremos sobre isso, mas com ligações saudáveis. Ajudam-me a ter aqui um equilíbrio, porque às vezes esta coisa de nós termos relações apenas ministeriais e no âmbito de toda uma cultura e domínio cristão, às vezes rouba-nos um pouco do bom senso, pelo menos para mim, não é? E até tira-nos a capacidade de poder entender um outro mundo que já não é aquele que muitas vezes nós temos no âmbito do nosso círculo de relacionamentos, não é? Com uma linguagem muito própria, com problemas muito específicos. E então essa necessidade que eu tenho de ter outros amigos e de me encontrar com eles para um cafezinho, um almoço, um jantar, e pegamos nas fotografias ainda aquelas películas a preto e branco, ainda dos anos 60, né? A gente pega, porque naquela altura não havia telemóveis para a gente tirar fotografias, então levamos uma série de fotografias na carteira ou no bolso para dizer, olha, lembras-te desta, lembras-te daquela e tal. E mantemos isso até hoje. E é muito saudável, falamos das nossas vidas, falamos das pessoas que ao longo do tempo deixámos de ver e depois, não, olha, o fulano tal está naquele sítio, não, olha, aquilo já saiu, agora está, e vamos à procura dele. Isso para mim é muito bom, porque ajuda-me realmente a regressar um pouco à minha infância e eu gosto disso, sinto muito bem com isso. Ou seja, o que eu quero dizer é, para além das ligações ministeriais, eu continuo a ter ligações que não estão ligadas ao ministério, mas que estão ligadas à minha história, à minha identidade. E eu preciso disso. No ministério, eu preciso de perceber que eu tenho uma identidade antes do ministério. O ministério é uma parte da vida que faz parte da minha identidade, mas eu já era Carlitos antes de ser ministro, antes de ser pastor. E então eu tenho essa ligação com essas pessoas. No ministério, claro, tenho bons amigos, né? entre os quais vocês, né? Com os quais nós podemos tratar, conversar, rir, chorar, né? Zangar, porque não, né? Zangar. Bem, nunca me zanguei com vocês, mas com alguns amigos já me zanguei, né? Já me zanguei e tal. Então se eu também me zango com a mulher, também me zango com os amigos, porque isto... Era o que faltava, exatamente. Era o que faltava. Né? E se eles não suportarem uma zanga, então, olha, podem dar uma curva até a olhar grande, né? Porque não, de facto não merecem estar no meu círculo de relacionamentos. Então, eu preciso dessas amizades, dessas ligações que me desafiam, de facto desafiam-me, e muito, não é? É por aqui. Tiago, tu além da área pastoral, és um músico da praça, não sei se gostas que eu te trate assim, mas é a verdade. E eu até começava por aí. Eu sei que isto é um bocadinho contra o âmbito do programa, mas eu conheço o mundo da música também direto e indiretamente, não tão bem como tu. A minha pergunta é, por exemplo, num mundo em que até muitas vezes os relacionamentos são considerados um pouco oportunistas, ou como é que tu consegues manter, por exemplo, este lado das ligações nesse mundo e se calhar manter algumas ligações que acredito que as tenhas saudáveis num mundo muitas vezes que tem alguma má fama nessa área? Olha, é curioso porque quando tu fizeste a pergunta e eu estava a ouvir o Carlitos, estava a pensar que como o Carlitos estava a dizer, não é? Graças a Deus as ligações do Ministério são fundamentais. Nós até temos falado acerca delas nos outros podcasts, por exemplo, no relacionamento com as nossas equipas de pastores e tudo isso. Mas como o Carlitos dizia, antes de sermos ministros da palavra, já tínhamos criado ligações, e não esquecendo aquilo que já partilhei convosco, porque eu reconheço que sempre uma grande dificuldade em ser um bom amigo, mas uma das áreas, um dos lugares que me tem dado amigos ao longo dos anos é precisamente a música, como tu estavas a
a falar, Ruben, porque eu comecei a fazer música, a minha própria música, a tentar, se uma coisa ruim, mas minha, de facto minha. A primeira vez que eu tentei fazer uma canção foi aí com 12 anos, mas a partir aí dos 15 eu criei a primeira banda no contexto da igreja. Mas uma coisa curiosa que aconteceu é que, apesar de sermos todos crentes e tentarmos fazer assim era uma banda evangélica para todos os efeitos, mas é verdade que já havia em nós, e a primeira banda que eu tive com o Miguel Sousa, ainda hoje é o meu amigo mais próximo, o Tiago Ramos, o Tiago Branco, que são pessoas que, graças a Deus, continuam firmes na sua fé. 3 destes fazemos parte aqui da Igreja da Lapa. O Tiago Branco é da Igreja de Queluz, onde todos nós viemos, e nessa primeira banda, depois outras bandas foram começando, e nós sempre quisemos ser ouvidos por cristãos, mas sobretudo por não cristãos. E talvez até reconheça que às vezes desvalorizámos os cristãos. Isto dava para outra conversa, provavelmente não nos interessa hoje, mas que é uma coisa que eu hoje, com 44 anos, até acho que às vezes é preocupante nos músicos evangélicos, que é quando os músicos evangélicos valorizam mais os ouvidos não evangélicos do que os ouvidos evangélicos. Também está muito relacionada com os nossos problemas de falta de autoestima portuguesa, e falta de autoestima portuguesa quando, além do facto de sermos portugueses, somos evangélicos. Portanto, é uma carga muito pesada para levar. Ser evangélico já é difícil, agora ser português, portanto, isto é uma carga dupla muito complicada. Ser um português evangélico, então, é uma desgraça. Pronto, imagina. Mas isto para dizer que nós, quando começámos a fazer música, sempre desejámos ser ouvidos por não crentes, e sempre procurámos, sobretudo, ser ouvidos por não crentes. O que significou que no trajeto que fizemos, mesmo quando mais tarde, uns anos mais tarde, criámos a editora A Flor Caveira, que quase por vocação cantávamos para descrentes. E entre descrentes fomos fazendo amigos, e bons amigos. Por exemplo, eu lembro-me, olha, vou falar, por exemplo, há um amigo tão bom que eu tenho e que é tão raro vê-lo, que é o Jorge Cruz. O Jorge Cruz fez uma banda que foram os Diabo na Cruz, que nos últimos anos tocou Portugal de les a les, e ele faz canções para muita gente, desde a Ana Moura aos Amor Eletro. Portanto, ele faz música para muitos artistas em Portugal, e infelizmente encontramos-nos pouco, mas é um amigo, eu amo o Jorge até à medula. E falo no Jorge porque, por exemplo, lembro-me quando estive no sabático nos Estados Unidos, os e-mails que nós trocávamos, que eram uma autêntica correspondência, como os americanos dizem, eram life-giving. Portanto, aquilo que o Jorge me dizia, mesmo não tendo ele a fé evangélica que eu tenho, mas uma amizade tão preciosa, tão preciosa. E, portanto, na música é verdade, há um certo clichê que é verdadeiro, Ruben, porque eu lembro-me, por exemplo, uma coisa que eu reparei quando nós começámos a tocar mais e a conhecer melhor algum do meio musical português, é que uma coisa que eu reparei é que, ao contrário do que era a minha experiência, as bandas não são feitas necessariamente de amigos. Eu conheci várias bandas famosas em que os músicos não são assim tão amigos uns dos outros. Sim. E lembro-me na altura, isso me surpreendeu, porque todas as bandas que eu integrei, já integrei bastantes, mas foram sempre feitas de amigos. Talvez, sabes, foi quando eu me apercebi, isto também é um privilégio de ter fé, e que eu julgava que era universal, e que não é. Há muito músico que tem décadas de vida conjunta, e que não muita banda cujos os músicos estão lá juntos, mas não são assim necessariamente tão amigos como eu esperava que fossem. E portanto essas ligações da música acabam por ser significativas para mim, na minha vida. Elas têm sido uma bênção também. Falo-vos no Jorge, podia falar de outros, mas por exemplo, é sem dúvida um amigo que eu tenho muita saudade e gostava de o encontrar mais vezes do que consigo. A gente corta este clipe e manda para ele, para ver se... Ele sabe. Eu passo a vida a queixar-me. Nós não nos encontramos, ele sabe bem disso.
Olha, não foi por acaso que a primeira parte deste tema eu fiz questão que fosse sobre as ligações extra-igreja. Porque eu acho que uma das questões mais comuns na vida de um pastor é frequentemente se deixar fechar nas suas ligações intra-igreja. E isso até pode ser confortável a determinada altura, mas eu acho que a médio e longo prazo isso vai passar uma fatura grande de desligamento da sociedade, das verdadeiras questões e dos verdadeiros problemas quase das pessoas no mundo real. Porque quer nós queremos, quer não. É claro que as nossas igrejas são compostas por pessoas reais, não estou a dizer que não, mas às vezes há muitas coisas que se passam no mundo das quais nós não temos consciência porque estamos pouco por lá, estamos pouco no mundo, estamos pouco no meio das pessoas reais. Eu vou-vos contar a minha experiência. Aliás, como vocês sabem pelo meu físico, sou um jogador de futebol, frustrado, mas sou. E uma das coisas há alguns anos que eu me apercebi, eu comecei a trabalhar na igreja muito cedo, no ministério, tinha full time, tinha 23 anos, não estou em erro, creio eu. E eu percebi-me nos meus 30 e poucos, e aquilo que o Carlitos há bocadinho estava a dizer, aquilo que tu agora estavas a dizer, eu não tinha praticamente relacionamentos fora da igreja, eu não tinha praticamente ligações fora da igreja, e muito menos ligações fortes de amigos, porque ao longo dos anos fui perdendo os amigos de escola, amigos de outras áreas, fui perdendo, fomos deixando de estar juntos por aí fora. E eu lembro-me que tinha 31, 32 anos e recebi o convite de um amigo meu que jogava numa equipa de futebol amador, se eu gostava de ir treinar com eles. E na altura aquilo até nem me dava muito jeito em termos de agenda. E comecei a ir jogar com eles e comecei a estar algum tempo com eles. Já lá vão 8 anos. E na altura aquilo foi, como ainda hoje, é tão importante para mim, porque dos 20 e tal homens que ali estamos, que fazem parte daquela equipa, eu vejo muitas vezes os problemas da vida real e fico a conhecer muitas vezes as lutas da vida real de cada uma das pessoas, além de ser um espaço em que eu ali posso ajudar e abençoar outras pessoas, como também eles muitas vezes, porque às vezes há essa ideia de que só o crente é que ajuda o não crente. Eu às vezes recebo ajuda de muitos daqueles homens através da sua experiência, de uma palavra de apoio, de um abraço, de um suporte. E para mim foi tão importante, e eu costumo até dar este feedback, como há muitos daqueles que me estão a ouvir. Eu passei por uma situação de esgotamento em 2020, já falei aqui, já falei noutros lados, e uma das coisas que contribuiu em grande parte, na minha opinião, para a minha saúde mental se ter deteriorado foi que por causa da pandemia, durante muito tempo eu não tive aquela ligação. Eu deixei de ter aquela ligação porque não podíamos estar juntos, né? Cada um de nós estava fechado na sua casa. E eu atribuo a essa ausência, dessa ligação, uma boa parte da razão pela qual se deteriorou a minha saúde mental. E exatamente por isto, por achar que muitas vezes nós que trabalhamos no ministério desdenhamos, no bom sentido da palavra, ou seja, não damos importância às nossas ligações fora do contexto da igreja, que são muito importantes, já vamos falar delas, mas que não são as únicas que nós deveríamos manter. E que é fundamental nós nos mantermos ligados às pessoas do nosso mundo real, sejam eles vizinhos, sejam eles a nossa comunidade, sejam eles amigos de infância como o Carlitos, companheiros de outras lutas e de outras jornadas, ou sejam eles de uma área específica, como é o caso da música no Tiago, e que ele aqui tão bem falou, ou como o meu caso, no caso do futebol, onde também deixo ficar para fora algumas das coisas menos boas, aqui o Tiago estará de acordo comigo, algumas das coisas menos boas da minha vivência e do meu dia-a-dia. Mas vamos falar agora um bocadinho então do lado da igreja. Carlitos, eu começo sempre pelo Carlitos, isto é quase um... Tu inclusivamente já estiveste... Cota Carlitos. Cota Carlitos, não, opa, vamos lá. Eu e o Tiago juntávamos a nossa experiência e ainda tínhamos que comer muita Cerelac, mesmo com as duas juntas. Não pela idade, porque ainda agora em off-record, antes de começarmos a gravar, estávamos a dizer, Tiago, a idade espiritual foi a espiritual que tu usaste, já não lembro. A idade espiritual do Carlitos é uns 30 anos. Opa, olha, eu fui professor de escola dominical do teu pai e da tua mãe, pá. Estás a ouvir? Tudo que de mau o teu pai ensinou e a tua mãe a ti não foi comigo, só foi coisas não boas. Foi. Eu pensei que tu ias assumir a responsabilidade. Ok, já vi que não.
Mas Carlitos, fazendo agora uma pergunta. Tu, inclusivamente, durante muito tempo, já não tenho presente, mas pelo menos que eu me lembro, uma série de anos, foste presidente de uma rede de igrejas, da Fraternal, presidente da direção. Minha pergunta para ti é como é que tu classificas esta importância dos relacionamentos, das ligações no contexto da igreja? Quão importante para um pastor são as suas ligações, e que tipo de ligações é que, na tua opinião, um pastor, um líder, deve esforçar-se por manter e deve procurar ter? Olha, eu costumo muitas vezes dizer que as ligações que temos podem produzir vida ou morte. Né? Vamos aqui àquela questão dos equilíbrios, né? Que já tínhamos falado aqui há muito pouco tempo. Podem produzir vida ou morte. Eu conheço a minha experiência na vida cristã e no ministério, já me tem ensinado que há ligações que produzem vida. Mas também já tenho encontrado ligações que produzem morte. Eu próprio já tive que deixar algumas ligações, algumas relações, porque aquelas relações eram tóxicas para mim, correto? Se calhar o defeito era meu, mas pronto. Mas eu, na perspectiva que eu tinha das coisas, eu tive que as abandonar. E porquê? Porque elas não estavam a ser benéficas para mim, estavam a ser muito asfixiantes. E então eu tive que fazer essas opções entre ligações que de facto me poderiam ajudar, ser ligações restauradoras, ligações motivadoras para mim, e outras ligações que eram asfixiantes, correto? Que eram asfixiantes. E então temos que às vezes tomar estas decisões. Eu próprio, no meu percurso de vida cristã, não é? E não vou citar nomes, como é lógico, não seria correto, mas já tive que desligar-me, deixa-me usar esta expressão, de alguns setores da cristandade, porque estava a ser muito saturante para mim e estava a roubar aquilo que eu entendia ser uma boa parte de mim próprio. E estou plenamente convencido que se eu não tivesse feito isso, eu não seria o Carlitos que sou hoje, nem seria o pastor que sou hoje aqui na Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas. Estou absolutamente certo. Por outro lado, tive que fazer as ligações certas, do meu ponto de vista, como é lógico, nas minhas decisões, para poder ser o que de facto hoje sou, no sentido contrário àquilo que eu acabei de mencionar. Tive que fazer essas ligações. E enquanto presidente da Fraternal, eu pude observar, no âmbito das relações que tínhamos com outras denominações, com outros ministérios, com outras igrejas, onde isto é muito comum, certo? De pastores que têm boas ligações e de pastores que têm más ligações, certo? Mas a outra questão ainda, que aqui não está mencionada, ou que não falámos, é aquelas pessoas que não se ligam a nada. Certo. Que estão sozinhas. Porque elas julgam elas, que estar sozinhas que é algo muito bom. Seguindo aquele ditado português que diz mais vale só que mal acompanhado, correto? E isto não é necessariamente verdade, correto? Isto mais vale só do que mal acompanhado é uma questão de refúgio de feridas. É uma gruta para pessoas que estão feridas com relacionamentos e então preferem isolar-se. Mas é pior a emenda que o soneto, não é? Fugir de maus relacionamentos e ficar isolado
pá, é mau, é muito mau. É tratar uma ferida com água, correto? Então, o que eu acho mesmo, enquanto presidente de uma denominação que fui durante 2 mandatos, ou seja, 6 anos, eu aprendi muito com relacionamentos excelentes que me ensinaram muito, mas também pude ver alguns maus relacionamentos e com os quais eu tive que me afastar, claramente, a dizer assim, não, espera aí, isto não é por aqui, porque eram relacionamentos que não, no meu caso pessoal, não levavam a lado nenhum, e, pelo contrário, asfixiavam muito aquilo que, de facto, é a minha pessoa, o meu ministério, a minha postura na vida, não é? Não era por ali. Eu às vezes sentia-me mal até em alguns daqueles relacionamentos. Graças a Deus que não eram muitos, eram poucos. Mas sentia-me mal. É? Tiago, tu vês de uma denominação menos independente, ou seja, passaste muito tempo da tua vida dentro deste contexto dos batistas, onde há mais, dir-me-ás se estou errado, mas onde há mais talvez um sentido de ligação, de comunidade, eventualmente entre pastores e entre igrejas, do que eu e o Carlitos, que vimos de outro contexto. Pergunto-te eu se nesse contexto, vou fazer a pergunta ao contrário, se nesse contexto o que é que tu viste de negativo? Ou seja, podes falar dos positivos também, mas o que é que tu achaste que se calhar muitas vezes foi limitador do facto de teres aí ligações que se calhar algumas delas tu não controlavas totalmente, digo eu. Posso estar a fazer a pergunta e ser completamente ao contrário, mas o que é que tu viste talvez que possas dizer assim, se eu pudesse hoje se calhar teria feito de maneira diferente ou teria criado estas ligações ou olhado para estas ligações dentro deste contexto de maneira diferente? Eu acredito que a diferença do contexto nos dê algumas vantagens e algumas desvantagens. Se eu tivesse de fazer uma comparação, por exemplo, entre as ligações no meio batista e, por exemplo, as ligações que calculo, também daquilo que vou conhecendo da vossa experiência, que são as ligações de alguém que, como vocês, fez um contexto vindo fundamentalmente das Assembleias de Deus, mas depois com a saída nos anos 90 para, na altura, bem, à falta de melhor termo, vamos chamar-lhe com a renovação carismática que existiu e que influenciou e que tu serias muito jovem ainda, Ruben, mas o Carlitos, por exemplo, Carlitos, tu já a viveste como homem maduro, no sentido em que... Estive bem por dentro dela. Exatamente. Portanto, acredito que, por exemplo, uma das coisas curiosas no vosso caminho é que uma parte substancial do vosso ministério foi vivido à sombra da ideia de renovação, até porque houve uma quebra com o movimento inicial, no sentido das Assembleias de Deus. O que se traduz eu acho, pelo menos quando eu olho para as igrejas que passaram por essa experiência, como a ICMAV do Carlitos, e de outra maneira até como a Hillsong no teu caso, Ruben, são igrejas que estão muito mais predispostas para arriscar e mesmo na ligação, para não ficarem tão agarradas a uma familiaridade mais antiga. Claro que há vantagens nisso. Eu não acho que é por acaso que, no geral, as vossas igrejas, numericamente, crescem mais, porque, de facto, há uma capacidade de risco e de não ficar agarrado simplesmente a replicar o que o passado já deu, que não acontece naturalmente, por exemplo, para quem, como eu, cresceu numa igreja batista e numa igreja batista se mantém. Portanto... Claro que depois também reconhecerão que há vantagens de dizer assim, de permanecer num meio mais tradicional, que é, não há necessidade de inventar a roda, e eu não estou a dizer que vocês sentem essa necessidade, mas as igrejas mais jovens e que crescem mais, às vezes de facto há um certo fascínio nem sempre saudável pela ideia de novidade, que por exemplo numa igreja mais tradicional à partida não existe.
mas quero concentrar mais nas minhas desvantagens, naturalmente, e não nas vossas, porque quando estou convosco o que me interessa é lucrar, não é perder. O que eu quero é ganhar com o melhor que acontece convosco e não com o pior. E, portanto, também por causa disso, deixem-me partilhar o menos interessante que acontece no caso, por exemplo, de quem cresceu numa igreja batista como eu e batista se mantém. Muitas vezes, com esta familiaridade, a própria familiaridade acaba por representar muitas vezes uma coisa negativa. E esta é uma tecla que nós batemos aqui um pouco na Lapa. Até porque a Lapa acaba por ter também um contexto um pouco específico, porque nós, sendo uma igreja batista, nós não pertencemos a nenhum organismo. Eu cresci no maior organismo batista que existe em Portugal, que é a Convenção Batista Portuguesa. Cresci muito envolvido, sobretudo no trabalho com a juventude, a um nível nacional e tudo, e tenho um grande amor pelo meu contexto na Convenção Batista, mas é verdade que nós somos uma igreja independente, o que também significa que a Lapa não é o reflexo mais comum das igrejas batistas em Portugal. E em algumas coisas, e vocês sabem, porque falamos acerca disto, em algumas coisas eu até acho que a Lapa, em termos práticos, está mais próxima, muitas vezes, em alguns aspectos, da ICMAV ou mesmo da Hillsong, do que de outras igrejas batistas. Porque, por exemplo, nós olhamos para esse sentido de familiaridade, que geralmente é incontornável numa igreja batista em Portugal, e não é só numa igreja batista, portanto as igrejas que tenham ficado mais ligadas a uma denominação, mas esse sentimento de tu chegas, e geralmente tendem a ser congregações mais pequenas, famílias que depois se relacionam não só dentro da mesma igreja, mas com outras igrejas noutros lugares do país, porque o nosso país é pequeno, e isso por um lado é interessante, porque no geral os batistas conhecem-se todos uns aos outros em Portugal, mas depois a familiaridade também se traduz numa coisa menos interessante, que é um peso, e eu que espero ser visto com alguém com uma boa relação com as tradições, e que eu acho que as tradições são coisas que no geral devem ser boas, mas é verdade que às vezes há um peso, não necessariamente da tradição, mas há um apego a fazer as coisas de uma certa maneira que não foi inteiramente refletido, que se replica, porque são meios mais familiares, e quando os meios são mais familiares, apesar de poderem dar essa sensação de família, como nós também já falamos noutras conversas, mas também acabam por trazer alguma ausência de mudança, de capacidade de arriscar. E dou um exemplo prático, que é, reparem que na pandemia, e é interessante porque eu ouvi isto até do Mário Rui, portanto, o Mário Rui, o teu pastor, Ruben, e ele partilhava uma vez num grupo de WhatsApp um estudo que estava a ser feito acerca dos comportamentos das igrejas durante a pandemia. E uma das coisas que ele dizia é que as igrejas que foram, vamos dizer assim, que se inclinaram mais para a precaução, que exagerando se inclinaram mais para a precaução, eram aquelas que não somente não tinham crescido durante a pandemia, como estavam a ter dificuldades em voltar aos números pré-pandemia. Certo. Por contraste, as igrejas que não assumiram um papel hostil em relação às recomendações, mas que, não quiseram ser mais papistas que o Papa, como nós costumamos dizer, e, portanto, mantiveram uma postura de segurança, mas também que não quiseram exagerar, não só tinham crescido durante a pandemia, como agora no regresso as coisas estavam melhores do que antes, no sentido de estavam a atingir mais pessoas. E uma das coisas que eu diria, aplicando isso à pergunta que tu fizeste, é que, de certo modo, por exemplo, olhando para denominações como a minha, Batista, que eu sinto que, por exemplo, ao longo desta pandemia, às vezes, na minha opinião, foram longe demais na precaução, com este excesso de familiaridade, acabam por ficar mais presas em momentos de teste onde nós temos, em último grau, temos de ter fé e temos de arriscar alguma coisa. Portanto, a questão da familiaridade muitas vezes torna-se de facto um problema. Se ela parece ser muito agradável porque te sentes em casa, por outro lado, sentir-te demasiado em casa não é bom para quando temos de dar passos em fé e eventualmente até crescer também. Que excelente. A questão da familiaridade acho que é extraordinária, porque de facto nós
a familiaridade também é um conceito que não é estanque. E às vezes a gente olha para a familiaridade como uma coisa que se mantém igual toda a nossa vida. Eu hoje estou familiarizado com conceitos e com coisas que não estava há 10 anos, às vezes nem há 2 anos. E é muito interessante que tu tenhas contado essa tua também experiência de teres saído, neste caso da convenção, e daquilo que tu vias de bom e vês de bom e às vezes de menos bom. Claro que em todos os lados há coisas muito boas e há coisas menos boas. Tu falavas no conceito de arriscar. Eu sou o primeiro a admitir que às vezes em igrejas com conceitos mais parecidos com o nosso, da Hillsong, ou mesmo do Carlitos da ICMAV, às vezes também, especialmente de uma geração mais nova, há uma tendência muito a mudar por mudar. E há um bocadinho uma ideia da mudança como o último, como é que se chama? O cálice sagrado, o santo graal, não é? E a mudança sendo muito boa e sendo essencial muitas vezes para a própria igreja se manter viva e fresca e seguindo em frente, a mudança deve ser sempre ponderada, no sentido em que devemos perceber se ela nos leva para o lugar onde nós queremos e se a última análise faz sentido produzir mudança. E uma das coisas que eu às vezes vejo nessa capacidade de tomar riscos é que muitas vezes há uma necessidade, e eu conheço até, não tanto no contexto da minha igreja, mas em igrejas muitas vezes que vêm de movimentos que rompem, que saem de outras comunidades, às vezes uma pulsão por fazer diferente, e ao fim de 2 anos estamos exatamente no mesmo sítio porque se chegou à conclusão que o fazer diferente por si não aportou nada de interessante, não aportou nada de bom. E o Carlitos, que está aí, como falávamos há bocadinho, já esteve à frente da Fraternal e hoje ainda faz parte da direção, não estou enganado, acho eu. É isso. Terá visto situações destas aos pontapés, não é? E às vezes nós até vemos pessoas, lá está, movimentos de romper ligação, romper relacionamento, fazer diferente, e ao fim de X tempo não só voltaram, como às vezes ainda voltaram mais papistas que o Papa, quase, para usar a expressão que usaste há bocadinho, Tiago. Por isso eu acho que esse lado do risco também tem o seu ressalto, né? Tem o reboundzinho, que muitas vezes não é nada agradável, que é a produção da mudança tem que ter um fundo de pensamento de nós estamos a mudar, ou eu quero mudar porque queremos ir para ali. E a mesma coisa com as ligações. Eu acho que é eu tenho N provas disso da minha vida, que há vários tipos de ligações que nós temos na vida, e muitas vezes o pastor fica muito ligado, fica muito concentrado nas ligações intra-igreja, especialmente que tem com as suas ovelhas, e desculpem, vou usar uma expressão um bocadinho feia, que muitas delas são relações de verticalidade, ou seja, são relações de aconselhamento, em que a pessoa vem numa fase da vida ou numa situação mais complexa olhar para cima para o pastor. Muitas vezes as próprias pessoas que nos procuram é que nos colocam nessa posição. Não é por acaso que nem todos os pastores têm uma capacidade de aconselhamento, mas muitas vezes a igreja nos procura para isso, as nossas ovelhas nos procuram para isso. E às vezes nós ficamos tão ligados a essa ligação, em que a maior parte das ligações que nós temos é uma espécie de uma ligação vertical, onde aconselhamos, onde ajudamos, onde oramos que nos esquecemos da importância de termos ligações que nos ajudem a nós irmos para onde se calhar queremos ir, ou seja, de ligações que nos puxem, que nos estiquem, às vezes que nos deixem desconfortáveis, que nos deixem a olhar e dizer assim, epá, mas como é que eu chego ali? Eu identifico-me com aquilo. E essa eu falo por minha experiência, vocês dois têm mais experiência do que eu, mas sempre que eu me expus a isso, acabei a crescer. Sempre que eu me expus a pessoa, e não tem que ser necessariamente igrejas maiores, ou pessoas que ganham mais dinheiro, vou pôr isto agora num lado mais materialista. Às vezes basta expormos a pessoas que têm, se calhar, pensam de maneira diferente algumas coisas daquilo que nós pensamos e nos obrigam. Eu vou confessar aqui, eu gosto muito de falar com o Tiago, mesmo pessoalmente, mesmo num para um, e mesmo aqui, porque eu confesso, há muitas coisas que o Tiago diz que eu à partida diria assim, e de eu ler, eu não concordo com isso, e de o ler. Mas há muitas coisas que tu dizes, Tiago, que eu às vezes
a minha primeira reação é, epá, não concordo com isto. Epá, eu não acho que seja assim. Mas obrigar-me a ler uma coisa que eu à partida às vezes não concordo, normalmente faz-me sempre crescer. Para já, no final, muitas vezes chego à conclusão que concordo. Ou seja, penso, vejo e, epá, não, mas ele tem aqui um fundo de razão. E há outro lado, que essa é outra coisa que às vezes nós, os pastores, temos uma dificuldade e nós precisamos de lidar melhor, que é o precisarmos de lidar com pessoas que pensam de maneira diferente da nossa, porque é dos melhores exercícios intelectuais e é dos melhores exercícios de crescimento. E eu digo isto não é só dos pastores, dos políticos, de toda a gente que tem que produzir pensamento e tem que produzir, por exemplo, pensamento estratégico, devia ser obrigado a ligar-se e a falar e a lidar com pessoas que pensam de maneira diferente, porque é essa diversidade muitas vezes e é nessa pluralidade, aliás, é na multiplicidade dos conselhos, isto é uma ideia bíblica, que está a sabedoria das coisas. E muitas vezes nós, enquanto pastores, nos ligamos só àqueles que se parecem como nós, que se vestem como nós, que falam como nós, que veem como nós, e esquecemos que é nesta diversidade e nesta multiplicidade de nos ligarmos a quem vê de maneira diferente, a quem fala de maneira diferente, a quem pensa de maneira diferente, que muitas das vezes é nesta diversidade que está muito do nosso crescimento. E é uma coisa que eu tive que aprender com a minha vida. Eu confesso que se calhar há 10 anos pensava de maneira completamente diferente. Eu às vezes, há histórico disso meu nas redes sociais, de adorar malhar em quem passava de maneira diferente do que eu. E hoje eu tenho muito mais cuidado com isso, porque muitos daqueles em quem há 10 anos eu gostava de ir buscar o Carlitos aí, que sempre interagia comigo, muitas vezes ele dizia, já há muito tempo que não vais lá abanar o ninho de vespas, eu gostava. Hoje tenho uma perspectiva muito diferente, não no sentido de deixar de ter falado com pessoas que pensam de maneira diferente, bem pelo contrário, de cada vez gostar mais de falar e até de debater, e se for o caso de discutir, no sentido bom do termo, que é um sentido bom, sobre coisas diferentes e pontos de vista diferentes. Olha, uma coisa que eu aprecio no Tiago, eu não sei se já tive a oportunidade de dizer isso ao Tiago, mas o Tiago leva a Igreja da Lapa, levava pelo menos aqui há uns tempos, levava pessoas não cristãs para debates. Acho que ele chegou a levar lá o Louçã, acho eu. Não foi? Trouxe. Esteve aqui. Levaste algumas pessoas de pensamento não cristão, direi até se calhar anticristão, não é? Olha, foi um ato, para mim, de grande coragem. Eu, se calhar, não teria coragem de fazer isso. Embora eu já tivesse feito aqui na igreja da qual o Tiago fez parte uma vez, aqui há uns anos, fizemos um fórum sobre família. Quem é que eu convidei? Convidei a perspectiva de um pastor batista, neste caso, ou de formação batista, que é o Tiago. Veio um padre que era aqui de São Domingos de Rana, que era o padre Miguel, que até... Por sinal, ele tinha um irmão que estava a fazer o seminário batista. É o irmão do Rui, vai ser consagrado ao ministério, o Rui, o irmão do padre Miguel. Eu até dizia assim, puxa, a mãe deste camarada tem um filho pastor e um filho padre. E depois era... Eu não sei se isso é currículo ou cadastro, e foi a doutora Bertina Tomé, não sei se recorda. E, portanto, foi o mais ousado que eu consegui fazer. Já não foi pouco, porque meter um padre, né? Calma, é assim tipo Louçã, está bem? É o Louçã dos evangélicos, são os padres. Então, foi o máximo que eu consegui fazer. Mas, o que eu quero dizer, estas ligações são importantes e admiro isso no Tiago, porque ele provoca esse pensamento. Claro, este é um dos grandes problemas, é que nós, nas comunidades evangélicas ou nas igrejas evangélicas, temos geralmente um pensamento muito monolítico, do meu ponto de vista, muito monolítico, muito standardizado, né? Até a linguagem... muitas vezes é igual, né? É igual. E isso é um perigo, não é? Isso é um perigo.
Claro que hoje em dia também há aí alguns setores, algumas escolas de pensamento que fazem muita questão do fora da caixa, mas para mim, às vezes, esse fora da caixa também tem outro perigo, não é? Agora vamos à questão dos equilíbrios, não é? Dos desequilíbrios. Esse fora da caixa é um perigo. Às vezes alguns estão tão fora da caixa que nunca chegam a entrar na caixa, não é? Não é? Nunca chegam. Saíram fora da caixa, já, olha, já fizeram, já estragaram tudo, não é? Já fizeram porcaria. Já fizeram porcaria. Pronto, quer dizer... nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aqui vamos à questão dos equilíbrios. E os nossos relacionamentos, nós precisamos ter esta perspectiva, como tu disseste bem, Ruben, precisamos de pessoas que nos desafiem no pensamento, de vermos as coisas de outra maneira. E eu tenho exemplos práticos disto. Eu lembro quando eu me converti, em 1976, eu converti-me numa Assembleia de Deus. E lembro-me que, na altura, eu ouvia muitas vezes, dentro dos pentecostais, que as Assembleias de Deus pertencem ao movimento pentecostal, como todos vocês sabem, mas eu estou a dizer isto porque pode haver pessoas que nos estão a ver e a ouvir que não saibam isto, não é? E então, uma das coisas que eles se referiam naquela altura, naquela época, penso que agora já não, graças a Deus, é que se referiam a outros movimentos, neste caso concreto aos batistas, como sendo primos, não irmãos. Eram primos, certo? E eu ouvia muitas vezes falar dos primos. Não, eles são primos e tal. E eu digo assim, com caraças, mas eu quero conhecer os primos. Se são família, mesmo não sendo irmãos, eu quero conhecer os primos. E eu ousei, né? Conhecer os primos. Fui fazer uma campanha de evangelismo de porta em porta em 76 no verão. Meu Deus, eu nem era nascido. De porta em porta pelo núcleo. Fui falar com o meu pastor, que era assembleiano, já faleceu, que era o pastor António Lopes, o pai do Pedro, do maestro do Pedro, que era o meu pastor. Só pastor, olha, é assim, não leva a mal, mas tendo primos, eu queria conhecer os primos, não leva a mal. Os irmãos eu já conheço. Eu quero mesmo conhecer os primos. E fui fazer uma campanha pelo núcleo que trabalhava com todas as denominações. E aí conheci uma série de amigos batistas, dos irmãos, etc. Né? E foi excelente, porque afinal de contas eu descobri que aqueles primos era gente fixe. Né? Alguns tinham algumas manias, mas os irmãos também tinham. Né? Sabes, tu mencionas aí uma coisa, Carlitos, que eu acho que até a pessoa é algo paradoxal, porque uma das coisas que ainda há bocado tu estavas a mencionar, de certo modo nós às vezes vamos ter de ser mais cuidadosos a separar-nos com aqueles que são de nós do que com aqueles que não são de nós. O que é que eu quero dizer com isto? Porque tu estavas a mencionar isso quando falavas na tua experiência pastoral e mesmo denominacional e no contexto da fraternal e toda essa experiência, porque vem-nos à cabeça quando nós falamos de ligações, pelo menos à minha cabeça veio aquele texto de 2 Coríntios 6,14, não é? Quando o apóstolo Paulo faz aquela célebre pergunta: que comunhão é que pode ter a luz com as trevas? Mas é interessante, na primeira carta, não sei se vocês recordam, há uma altura no capítulo 5 em que ele está a tentar pôr a casa em ordem, e uma das coisas que ele diz no verso 9 pessoal, eu estou a parafrasear, não é? Mas ele diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E ele explica, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. É? E depois, o que ele vai dizer é que um critério especial tem de ser usado para nós nos separarmos daqueles que, dizendo que têm fé, não se comportam de acordo com a fé que têm. E é curioso, neste sentido, às vezes é mais difícil, mas mais urgente, nós dissociarmos de algumas pessoas que, dizendo que têm fé, não se comportam de acordo com ela, do que criar as tais ligações, como o Ruben mencionavas, com pessoas que nem fé têm.
E, portanto, e este equilíbrio, de facto, parece, não é? Parece paradoxal, mas e nós, enquanto igreja, temos de aceitar a dificuldade desta tarefa. Às vezes, a nossa fé está muito mais bem demonstrada com a capacidade de nós conversarmos com alguém que não tem fé, e isso é assumido, portanto, estamos já a assumir que não estamos de acordo, mas temos um testemunho público a dar. Também foi isso que durante os anos em que nós fizemos esse evento, por exemplo, aqui na Lapa, chamávamos o fim de semana cheio, porque Carlitos, tu disseste uma coisa, eu concordo totalmente, até porque acho que essa frase, o fora da caixa, acaba hoje por se tornar tão irritante, porque é o como estavas a dizer, às vezes é tão fora da caixa que eles, não há uma que mandem para a caixa, não há nenhuma acerta. Ele já tinha estudado esta, Carlitos. Ele já tinha a pensar, quando o Carlitos estava a dizer, vou tentar arranjar, mas isto apenas para dizer que às vezes esse esforço de querer parecer diferente e querer parecer mais à frente é tão aborrecido que mais vale nós sabermos separar-nos com alguns que, estando dentro, querem estar sempre fora. Às vezes é mais recomendável falar com aqueles que, estando mesmo de fora, com quem vai haver uma conversa honesta. E deixem-me só mencionar esse exemplo, porque isso foi uma das coisas que, curiosamente, sabem, nós às vezes é que nascemos na igreja e não nos apercebemos que a riqueza já está cá dentro e que nós só nos devemos comportar de acordo com essa riqueza, falando da mesma maneira com quem está do lado de fora, porque a verdade é esta, e eu sei porque já estive nas vossas igrejas também. E nas vossas eu acho que ainda é mais assinalável do que na minha, até por uma questão de quantidade também, que é, pessoal que está na ICMAV ao domingo, pessoal que está na Hillsong ao domingo, claro que há características que colocam em comum, mas a verdadeira característica que as pessoas têm em comum na igreja é Cristo, porque depois há uma diversidade tão grande entre o Chico e a irmã Maria, que nós nos esquecemos de que a experiência de termos Cristo é ainda dentro das paredes da casa de oração, é uma experiência de diversidade enorme e que nos deveria fazer saber ser os melhores. Aliás, eu acho mesmo que nós os cristãos temos de ser os melhores dialogantes, no sentido em que a diferença já cá está, quando nós temos a mesma fé, e portanto isso deve nos ajudar a ouvir os outros. Não é relativizar, de facto não é depois relativizar e dizer, estar fora ou estar dentro é a mesma coisa. Não é. Há uma diferença total entre estar com alguém que é da fé e conversar com alguém que não é. Com certeza. Mas havendo essa diversidade no corpo de Cristo, isso devia nos fazer saber conversar com as pessoas que estão fora. Deixa-me só... Tiago, eu concordo em absoluto, não é? Em absoluto contigo. Uma coisa que me parece, há bocado usámos aqui esta expressão, familiaridade. A familiaridade. A familiaridade é uma palavra muito rica que pode ser usada de uma forma errada, não é? Familiaridade. Dizer assim, eu tenho uma boa familiaridade com o Tiago, uma boa familiaridade contigo, Ruben, não é? Epá, fixe, que bom, é uma coisa extraordinária. E tenho uma boa familiaridade com vocês, não é? No sentido de sermos família, sermos irmãos, sermos amigos, sermos companheiros, epá, excelente, não é? E se calhar não pode ser mais por causa das nossas vidas ocupadas que são, etc. Vocês agora mais do que a mim, eu agora estou mais num período já de vir a controlar os ânimos, já ponho outros, já tenho autoridade para pôr outros a trabalhar em meu lugar. Para fazer o que eu fazia, já não sei se isso não sei se isso é bíblico, Carlitos. Eu não sei se isso é bíblico. É bíblico que eu quero chegar lá também. Não estragues, Tiago, não estragues. Mas a palavra familiaridade, muitas vezes, num contexto evangélico, é terrível. Esses relacionamentos de familiaridade, vamos supor, dentro de uma igreja, não é? Às vezes é terrível. Eu conheço pessoas que queriam ter uma familiaridade comigo, mas eu, em determinada altura, percebi que a familiaridade delas era mandar em mim. Era ter acesso a coisas pessoais
que não devem ter acesso, porque familiaridade não significa isso. Claro. Familiaridade tem fronteiras. Claro. O respeito da familiaridade é importante. Até comigo e com a minha mulher isso acontece. Claro. Eu percebi isto, eu aprendi isto ao longo dos anos. Há fronteiras, com os filhos há fronteiras. Os limites daquilo que é a personalidade de cada um, a essência de cada um deles. E há pessoas nas igrejas, não é? Nós temos, às vezes, até círculos. Eu costumo dizer, não levem a mal usar esta expressão, e agora estamos com a questão da guerra da Rússia, da Ucrânia, dos russos, por causa das oligarquias. Há, muitas vezes, poderes oligárquicos nas igrejas que estabelecem ligações entre si e que são um obstáculo para o desenvolvimento, para o crescimento e para o fortalecimento da igreja em si, e até do pastor. Exatamente. Correto? E até do pastor. E então, aquilo que eu tenho percebido ao longo da minha vida ministerial e também na relação com os outros, não é? É que existem estes poderes nas ligações com os pastores que são um obstáculo, que são um meio de controle, não é? Um meio de controle. É assim um pouco como na tropa. Eu estou aqui, eu sou a velhice, tu és o maçarico, tu estás aqui para aprender comigo. Sou eu que sustento, sou eu que dou ofertas, sou eu que dizimo, sou eu e tu apenas tens que fazer aquilo que de facto eu e outro grupo mais restrito decide e pensa, não é? Eu conheço situações assim que têm sido muito, muito dolorosas para os pastores. Eu conheço pastores que passam muito mal, que sofrem imenso, às vezes até querem abandonar o ministério porque eles percebem que são meros, deixa-me usar esta expressão, agentes de serviço em serviço de alguém, não é? E isso é terrível, a tal familiaridade. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu lembro-me de uma frase, hoje, tens de dizer isto depois ao Mário Rui, Ruben, hoje é a segunda vez que eu vou citá-lo. Mas eu lembro-me, aliás, eu acho que tu estavas, foi há uns anos, Carlitos, lembras-te quando nós fizemos aquele almoço há uns anos? Sim. Fui eu. Fizemos dois. É verdade, aqui. Foram dois. Eu, tu, o Mário Rui. O Nuno Ornelas e o Jonatas Lopes. E o Jonatas. E eu lembro-me que a meio. Melting pot, quase. Olha, acho que foi o primeiro. Foi bem diverso. E a meio do caminho para o restaurante, o Mário Rui levou-nos onde comemos muito bem. Aí mais na tua zona, creio eu, Ruben. Mas a determinada altura estávamos a falar da vida da igreja e o Mário disse uma coisa que ficou comigo. Porque estava a falar nestas ligações e nestas pessoas que às vezes... vamos usar, essa expressão foi muito boa, Carlitos. Estes oligarcas, às vezes os oligarcas que existem na igreja. E ele usou esta frase. Uma igreja, não sei se foi ipsis verbis, mas a ideia é esta. Uma igreja não se constrói a partir da riqueza de um, mas a partir do sacrifício de muitos. E isto pode-se aplicar. Às vezes nós queremos construir a igreja a partir do privilégio de uns poucos. Vai dar mau resultado. O Evangelho não tem essa mensagem, mas de facto a partir do sacrifício de muitos. Isso ficou comigo, portanto estava a pensar nisso quando tu dizias, quando estavas a falar, Carlitos, estava-me a lembrar dessa frase. Essa é uma frase do pastor Brian. A igreja não é construída sobre o sacrifício. Acabei eu o que é sério? Acabei eu a citar o Brian. Mas é uma boa citação e é uma boa ideia. E é verdade. Muitas vezes essas pessoas que com o seu poder financeiro, e às vezes o poder financeiro acaba também por se tornar no poder das ideias, não é? Pelo menos daqueles que assim pensam, não é? Dizem assim, não, espera aí, somos nós. Eu já tive situações aqui de pessoas dizendo assim, não, espera aí, se eu sustento, eu tenho direito a isto ou aquilo, não é? Isto é um perigo e ainda continua a acontecer nas igrejas evangélicas. Tem muitas igrejas mesmo. É verdade. Meus queridos, pegámos no elefante, pusemos-lo em cima da mesa e já o cortámos às postas. Acho que ainda havia aqui muito sumo, mas já vamos perto aqui da hora, por isso
Vamos ficar por aqui, mas lançámos aqui alguns temas. Vou deixar aqui um teaser para próximos programas, porque falámos aqui algumas coisas de governação da igreja. Eu acho que pode ser um tema interessante num próximo episódio. E também falámos, há bocadinho o Carlitos mencionou, e este era um tema que eu também já estava de olho sobre, e o Carlitos estava a falar que algumas das situações inclusivamente levam a que pessoas, pastores, pensem e muitos efetivamente deixem o ministério. Este também é um tema que eu gostaria de trazer, e vamos trazer no próximo futuro, que é o cansaço do ministério e as razões para querer deixar o ministério. Eu acho que é um tema absolutamente extraordinário para falarmos. E já agora, falando em temas, sugestões, perguntas que tenhas aí desse lado, podes colocá-las no Spotify. Tens uma caixa onde podes colocar essa pergunta e nós vamos estar a ler. No YouTube basta fazeres o comentário ao vídeo com a tua sugestão. E da nossa parte, meus amigos, estamos orientados para este episódio. A ti, muito obrigado por ter estado aí desse lado. Como sempre, já sabes, aqui é tudo bons pastores. Um grande abraço. Um abraço.